Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo. Nós vamos dar sequência na nossa exposição em Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12. O segundo livro da Bíblia. Nós estamos na preparação para o Êxodo. Antes da leitura nós vamos orar e nessa oração vamos lembrar de diversos irmãos nossos que estão enfermos, doentes e carecem da nossa intercessão. Vamos orar. Querido Deus, nós nos colocamos diante do Senhor essa noite na expectativa de que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração que é prestado a Ti nesse momento. Lembramos-nos, ó Deus, de irmãos e irmãs nossos que estão enfermos, doentes, convalescendo e precisam muito, ó Deus, serem sustentados pela Tua graça. Que Tu possas, ó Pai querido, visitá-los essa noite, trazer-lhes conforto, ó Deus, em meio aos desertos, aos vales desta jornada cristã. Que de fato a Tua presença, ó Deus, seja notória na vida dos Teus filhos. Rogamos, ó Deus, que o Senhor possa promover restabelecimento, cura na saúde dos Teus filhos. Essa é a nossa oração. Pedimos também, ó Pai querido, que o Senhor seja propício a nós e mais uma vez fale aos nossos corações por meio da Tua santa palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, Êxodo capítulo 12, nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 13, e após a leitura nós faremos a exposição da palavra do Senhor. E nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si o cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde o homem até os animais. Executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Meus irmãos, essa noite eu fiz questão de montar uma liturgia que culminasse no nosso sermão, na nossa mensagem. Eu acredito que os irmãos perceberam que cantamos muito a respeito do sangue do Senhor. Nós lemos Isaías 53, que nos fala a respeito do servo sofredor, e preparando para esse momento de mensagem. Nós estamos diante, então, da primeira Páscoa. A primeira Páscoa estabelecida. E daí em diante, até os dias atuais, nós celebramos a Páscoa do Senhor.
Quero que os irmãos passem aí para a próxima tela. Faraó tentou de todas as formas impedir dos hebreus darem glória ao seu Deus da maneira que Deus queria. Ele propôs alguns caminhos, algumas soluções. Os homens irem sozinhos, deixando os bens, as crianças, as mulheres. Depois ele foi relaxando, mas ele queria que ficasse algo como garantia de que os hebreus voltassem ao estado de escravidão. Então, ele tentou de todas as maneiras impedir que o povo de Deus o glorificasse da maneira que Deus queria. Eu quero que os irmãos pensem ao longo dessa mensagem que essa guerra continua. Contra os soberanos, os tiranos que lutam contra a fé cristã. De forma escancarada, descarada. Eles querem nos impedir de darmos glória a Deus da maneira que Deus pediu, da maneira que Deus requereu nas Escrituras Sagradas. E diante das pragas, os egípcios deveriam ter se arrependido para evitarem o pior. Quanto mais o governador do Egito sofria, é o que o texto bíblico nos fala, mais o seu coração ficava endurecido para com o Senhor. E finalmente Deus envia a praga mais mortal, a morte dos primogênitos do Egito. Veja que morte dos primogênitos que estavam no Egito. Todos os primogênitos do Egito iriam morrer. Todos eles, independente de serem hebreus ou não. Todos iriam morrer. Essa seria a última praga. E eu quero dar um destaque, irmãos, o que nós temos falado recorrentemente em nossas mensagens e às vezes no texto bíblico passa meio batido. Aqui no verso 12, a parte final, ele diz assim: executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Aparece a expressão eu sou, o Deus autoexistente. O eu sou que se apresentou a Moisés. Em nome de quem eu irei no Egito? Em nome do Deus eu sou. E Deus executaria juízo sobre todo o panteão de divindades do Egito. Então trata-se de uma guerra cósmica. Não é uma guerra meramente física, palpável, tangível, visível, mas é uma guerra espiritual, irmãos. E nós estamos nessa guerra ainda. É uma guerra espiritual, é uma guerra pela verdade do Senhor. Então tratava-se de uma luta de deidades e Deus estava determinado a vencer. Deus não iria perder essa guerra. Deus deu aos egípcios exatamente o que eles mereciam. Que tragédia para eles. Dar-lhes exatamente o que eles mereciam. E a última praga, a despeito de ter sido tão assustadora, foi um ato glorioso da justiça soberana de Deus. Que assusta. Nós vamos ver quando ela chegar e cobrir a terra do Egito, é assustador o que acontece aqui. E foi o próprio Deus. Não foi o diabo não, tá? Não era um dia de diabo solto. Não era um dia de morte solta. Foi o próprio Deus que visitou a terra do Egito e matou os primogênitos, com juízo glorioso. Então, eu quero passar para o próximo tópico, né? Eu quero tratar primeiro sobre a justa paga pelo pecado. Deus visitou toda a terra do Egito naquela fatídica noite da morte dos primogênitos. Mas o Senhor proveu livramento para o seu povo, para os hebreus. Diante da ação do destruidor, nós podemos descrever dessa maneira, a vida de todos os habitantes do Egito estava em perigo, de todos eles. Nas outras pragas, os hebreus foram prontamente poupados. Nós vimos na praga das trevas que havia um apagão em toda a terra do Egito e, curiosamente, nas residências dos hebreus tinha energia. Entre aspas, né? Tinha luz. Eles conseguiam fazer as atividades no interior de suas residências. Mas, ao longo dessas pragas, o povo pode ter sido tentado a pensar que era um pouco melhor ou mais santo do que os egípcios. Por algum momento, pode ter passado na cabeça deles que eles eram melhores do que os egípcios. E, meus irmãos, isso é um ledo engano. Porque era Deus mesmo quem estava provendo salvação para o povo da aliança. A salvação é do Senhor. A salvação não é minha, baseada nas minhas obras, mas a salvação vem do Senhor. Os hebreus eram tão
tão pecadores quanto os egípcios. Você quer uma prova disso? Quer um povo mais idólatra do que o Egito? Com um panteão de divindades? Deus da água, Deus da terra, Deus da lavoura, Deus do sol. Para o sol havia 4 deuses. Ra e tantos outros. O Deus da morte, Anubis, Osíris. Várias divindades. E os irmãos acham que os hebreus saíram do Egito sem ser contaminados pela idolatria? Não, irmãos. A idolatria é o que vai marcar a história do povo hebreu até o cativeiro. Foi uma marca profunda na alma do povo de Deus. E era povo de Deus. Então eles eram tão pecadores quanto os egípcios, tão merecedores da morte quanto os egípcios. Os irmãos acham que não havia hebreus adorando as divindades do Egito? Certamente. Eles rejeitaram a palavra de Moisés, lá no capítulo 5, verso 21. Eles queriam que Moisés fosse embora, porque o jugo estava aumentando, a escravidão estava pior. Nem os egípcios e nem os israelitas queriam dar ouvidos à voz de Deus. Essa é a grande verdade. Eles não queriam dar ouvidos à voz de Deus. Os israelitas eram filhos de Adão. E a razão pela qual esse anjo vingador não visitou o povo de Deus era porque Deus estava provendo livramento para eles. Não é porque eles eram meramente o povo da aliança com méritos. Em Romanos 5,12 está expressa uma verdade. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. O bebê mais lindo pecou também. Ah, pastor, e se morrer bebê? Não sei. Não temos sentença bíblica que diz que bebês mortos vão ser salvos. Isso não está na Bíblia. Nós temos a esperança de que sejam. Mas isso não está na Bíblia. Todos pecaram. Todos. Não tem questão de idade, de classe social, de beleza, de posição na sociedade, em termos de trabalho, intelectualidade. Todos pecaram, todos estão debaixo da ira de Deus. E o salário do pecado, claramente nas Escrituras, é a morte. Em toda a história da humanidade, nenhuma civilização conseguiu impedir a entrada no túmulo. Nenhuma civilização. Levantam e morrem. Levantam e morrem. Gerações inteiras passam. Civilizações ficam debaixo da terra, literalmente. Observe as escavações arqueológicas, grandes impérios do passado, sob escombros. Então, meus irmãos, o salário do pecado é a morte. O povo de Deus pode ter pensado que por um momento eles eram melhores, mas eles não eram. E daí eu quero caminhar com os irmãos para o próximo ensinamento, que é a respeito do Cordeiro de Deus, verso 1 ao 6. Sem dúvida alguma, 2 palavras-chave aqui nesse texto que nós devemos guardar no nosso coração essa noite. O Cordeiro e o sangue. Cordeiro e sangue. Se esquecer de boa parte do que eu disse aqui, guardou cordeiro e sangue, a mensagem está aí. Em sua graça e benevolência, Deus ofereceu uma saída para o seu povo ser poupado do destruidor. A forma de expiação era um cordeiro, devidamente preparado, de um ano, macho e perfeito. Ele deveria ser puro, sem mancha, íntegro, sadio, não doente. E pelo fato de Deus ser santo, o único sacrifício que agrada ao Senhor é o melhor que nós podemos oferecer. E olha que o melhor que nós podemos oferecer não passa de trapos de imundícia. É o melhor. Mas ofereça sempre o seu melhor para Deus. Ele não pede menos do que isso. O melhor do seu tempo, o melhor dos seus recursos, o melhor da sua vida, o melhor do seu dia. Sempre ofereça ao Senhor o melhor. Ele não pede menos do que isso. Deus os instruiu como deveriam servir aquela refeição. Isso deveria ser repetido anualmente para que o povo de Deus
não esquecesse o que aconteceu no verão passado. Não esquecesse o que aconteceu no Egito. Deus queria que isso fosse lembrado por gerações e gerações, os seus atos salvadores, porque há uma tendência de nos esquecermos do que Deus fez. E olha que os hebreus esqueceram muito rapidamente. As primeiras provações no deserto, nós vamos caminhar um pouco com eles no deserto, os irmãos vão perceber como que eles se esqueceram tão rapidamente, ao ponto de desejarem voltar a serem escravos. Comer os abobrões, os cebolões, as verduras do Egito. A gente olha assim e diz, gente, mas isso é ridículo. Os ídolos são ridículos. Os nossos pontos de segurança são ridículos. Sempre são ridículos. Esdrúxulos. Então, uma vez no ano, eles deveriam celebrar essa refeição. As ervas amargas os lembrariam como os egípcios os fizeram amargar a vida com dura servidão. O pão sem fermento os lembraria como tiveram de fugir às pressas, porque um pão com fermento, não vou dizer como é que era o fermento da época aqui, tá? Que tem gente que tem nojinho, então eu não vou falar. Depois, se você quiser, eu te falo no privado como é que era, o que funcionava o fermento dos hebreus naquele tempo. Mas para que a ação da massa, para que a massa sofresse aquela ação de ser fermentada, deveria ter tempo. É mais ou menos o pão que você coloca descansando por um período e depois você assa. O período que ele fica descansando é maior do que o período do cozimento. Então, Deus diz, olha, é um pão sem fermento para lembrar a maneira apressada como vocês tiveram de sair do Egito. E Deus fala aqui que eles deveriam estar preparados, o versículo 11. Vocês vão comer, mas sandálias nos pés, cajado na mão, tudo preparado. É aquela refeição rápida do café da manhã, porque tem o horário da escola. Tudo preparado. Você vai sair mastigando, porque é às pressas. Então essa refeição deveria ser celebrada. Todos os detalhes dessa refeição são importantes, mas o essencial foi a morte do cordeiro e o seu sangue passado nos portais das residências dos hebreus. Esse é o ponto central da refeição. É a execução desse cordeiro e o sangue passado nos umbrais das portas. Quando o anjo da morte passasse nas casas do povo de Deus e visse o sangue, pouparia o primogênito hebreu. Ele não entraria naquela residência. O que Deus exigiu em troca da salvação foi um cordeiro. Sempre foi isso, foi um cordeiro. Perfeito, sem mácula, mudo perante os seus tosqueadores. Nele não havia pecado nenhum, nele não havia mancha nenhuma. No Senhor não havia nenhum tipo de falta, nem civil, nem religiosa. Ele foi o segundo Adão, viveu com perfeição a lei de Deus, e os evangelhos fazem questão de declarar isso, que Jesus cumpriu a lei do Senhor à risca. Tudo que envolveu a vida do Senhor foi balizada pela palavra de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Meus irmãos, uma lição importante aqui é que na salvação, Deus nos dá aquilo que Ele exige. Esse é o ponto central. Deus nos deu o que Ele exige, que é a morte de alguém para pagar os nossos pecados. E ao longo da história, especialmente da redenção, Deus sempre tem providenciado um cordeiro para a salvação do seu povo. Providenciou um para Abraão, nós conhecemos muito bem a passagem. Ele providenciou o que exigiu de Abraão. Um cordeiro para o sacrifício seria o próprio filho, mas Deus proveu um cordeiro. E há uma progressão, foi um para Abraão, um aqui para cada residência dos hebreus, está claro no texto, cada residência deveria ter um, as famílias menos numerosas ou menos abastadas deveriam se unir a outra família e fazer um cálculo para consumirem o cordeiro integralmente. Então, foi um para cada residência. Depois nós temos o chamado dia da expiação. Era um cordeiro que era morto uma vez no ano para expiar o pecado de todo Israel. E isso apontando para uma plenitude. Até que chega aquele dia maravilhoso para aquele profeta excêntrico, o último dos profetas, João Batista. Quando ele olha para Jesus
E ele diz em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não vai tirar o pecado de uma residência, de uma pessoa, mas do povo da aliança. Do povo da aliança inteira. Então Deus providenciou um cordeiro que pagasse o pecado de todos os eleitos. Cordeiro esse que foi morto desde a criação do mundo. É o que diz Apocalipse 13, 8. É o que nos revela, é o que nos é revelado lá. Na verdade, o Cordeiro de Deus foi morto já no planejamento do mundo. Isso estava planejado, não é um plano B. E como Cordeiro Pascual, Cristo cumpriu o padrão de Deus. Ele era perfeito, ou é perfeito, imaculado, sem mancha e sem pecado nenhum. Cumpriu com perfeição a lei de Deus, como eu já disse, e é teologicamente significativo que Cristo foi crucificado justamente na época da Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascual. Isso é muito significativo. Irônico que nas vésperas da Páscoa, o governador ali da província poderia liberar um dos prisioneiros numa espécie de indulto. E ele coloca o Barrabás e o Senhor. O povo sabia quem era o Senhor. Jesus havia feito muitos milagres. Talvez muitos do povo que estavam ali foram objetos da misericórdia do Senhor. E Barrabás, um ladrão consagrado, um assassino consagrado, um homicida, um filho do diabo, um filho de Satanás, semente da serpente. Sempre vai ser isso. Nós vamos ter de um lado os filhos de Deus, os remanescentes e os filhos do diabo. Sempre vai ser assim, irmãos. Esse é o padrão, que ele vai se repetindo e se replicando. E o que o povo escolhe? O filho do diabo. Que lhes causou danos. Para alguns, danos irreparáveis. Mas eles escolheram Barrabás. Então, Jesus é o Cordeiro perfeito. Perfeito para esse propósito de redenção. A terceira verdade que eu quero destacar é esse sangue que comunica vida. O verso 13 diz que o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Meus irmãos, esse capítulo 12 é muito sangrento. Todo ele. É até complicado de explicar para as crianças, né? Eu que às vezes tenho que explicar algumas passagens para o meu filho de 7 anos, algumas mortes, algumas situações assim, a gente passa por alguns apertos. Mas os israelitas deveriam abater os seus cordeiros e praticamente pintar as suas portas com o sangue deles. E isso deveria ser celebrado pelas famílias e ensinado aos filhos, transmitido aos filhos. E quando o cordeiro era escolhido, quando a festa fora estabelecida, as famílias escolhiam um cordeiro, tiravam aquele cordeiro do curral, eu não sei qual é o nome que dá lá, do aprisco, enfim, tiravam do local onde ele convivia com outros cordeiros, e aquele cordeiro ia para dentro de casa. Pelo menos 4 dias antes, eles deveriam separar o cordeiro perfeito, e eles alimentavam, brincavam com o cordeiro, cuidavam do cordeiro. Não era pet não, tá, gente? Não foi nesse tempo que inventaram o pet. Mas era quase isso. Então eles tinham uma convivência, e durante esse breve período, a família meio que se identificava com o cordeiro. Quando eu estava preparando esse estudo, eu lembrei, quando era criança, às vezes minha mãe comprava a galinha viva. E geralmente ela comprava no sábado e a galinha era executada no domingo. E às vezes a gente tinha uma convivência mínima com a galinha. Como eu morria de dó da galinha. E ela não tinha dó não. Tinha dó não. Colocava ela lá, estirava o pescoço, passava a faca e adeus. Deixava sangrar lá, as asas batendo, as pernas... Desculpa aí, gente que acha isso muito forte. Mas eu ficava meio assim, chocado com aquilo.
E o pior era comer depois, né? Isso aí que era mais difícil. Mas, meus irmãos, era mais ou menos isso. Era um cordeiro separado que convivia com a família por pelo menos 4 dias. Havia uma certa identificação, quase como parte da família. Mas quando chegava a Páscoa, o cabeça do lar, o homem, de uma forma não muito gentil, ele segurava o cordeiro nos braços, colocava o pescoço dele para trás e passava a faca no pescoço. E aquele sangue jorrava na sua lã e jorrava para tudo que era lado. E as crianças viam. E elas perguntavam, mas papai, que absurdo é esse? Por que disso? E era um momento do pai explicar que o cordeiro era um substituto pelos pecados da família. Era um sacrifício dado ao Senhor. O primogênito não teve de morrer porque o cordeiro havia morrido em seu lugar. Na primeira Páscoa houve lamento por toda a terra do Egito. Hoje, na Páscoa, nós lamentamos sim a morte do cordeiro, mas esse cordeiro ressurgiu dos mortos. Então, Santa Ceia não é um momento de meramente lamentar, mas é um momento de celebrar a ressurreição do cordeiro como o primeiro dos mortos. Mas a primeira Páscoa não foi assim. Quando o destruidor passou, houve uivos, choro por toda a terra do Egito, exceto nas residências marcadas pelo sangue da esperança. Os filhos de Deus foram salvos pelo sangue. Esse é o padrão, irmãos. Nós somos salvos pelo sangue. A morte os ignorou. O sangue na porta indicava que alguém havia morrido pelos pecados daquela casa. O sangue desviava a ira de Deus. O batente era colocado entre o pecador e Deus. E quando o povo levantava os seus olhos para cima, seus pecados eram cobertos pelo sangue. E quando Deus olhava para baixo, via que alguém já havia morrido. É desse jeito, irmãos. O Cordeiro de Deus esteve suspenso entre o céu e a terra, fazendo o religare pleno do homem com Deus, ultrapassando todas as trevas do pecado e da morte. Ele esteve suspenso. E hoje, quando Deus olha para a igreja, Deus não nos vê, Deus vê o Cordeiro dele, Deus vê o sangue de Cristo. Esses umbrais da igreja, como que se estivessem tomados, encharcados de sangue. Mas nós sabemos que não é no edifício, mas é nas nossas vidas. Os pentecostais têm algumas falas que eu acho interessante. Uma delas, quando eles estão passando por uma provação grande, talvez uma opressão, eles sempre dizem assim: o sangue de Jesus tem o quê? Poder. Estão corretíssimos. O sangue de Jesus tem poder. Tem poder para libertar, tem poder para que nós sejamos admitidos diante de um Deus que é santo, mas um Deus que nos ama. Nós vivemos sob o sinal do sangue e nos regozijamos que Jesus tenha derramado por nós a sua alma na morte. Nós sabemos que nem todos os milhares de cordeiros mortos nas celebrações pascuais foram suficientes para remover de uma vez por todas a nossa culpa do pecado. Foi necessário um sangue mais precioso. Por isso nós falamos que o sangue de Jesus é precioso. E no Novo Testamento, quando nós olhamos para o ensino a respeito do sangue de Cristo, isso está muito claro. Romanos 5,9 afirma que fomos justificados pelo sangue. Hebreus capítulo 13, verso 12, nos diz que Jesus, para santificar o seu povo, pelo seu próprio sangue sofreu. Hebreus também vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E quando nós estudamos teologia, tem algumas reflexões importantes. Os mestres em teologia afirmam que se o Cordeiro de Deus não tivesse sangrado, se na hora que ele morreu
tivesse perfurado a sua lateral e saído sangue, o sacrifício praticamente seria nulo. Porque ele tinha que sangrar. Ele tinha que sangrar até a última gota. E se saísse sangue, ele seria descido daquela cruz e quebrariam as pernas e os braços dele. Mas quando empurraram a lança na lateral, o que saiu? Água. Não tinha mais sangue. A vida dele se foi para que a nossa vida não fosse. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 19, é um dos textos mais claros, como a luz do sol do meio-dia. Ele diz: fostes resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. Nós fomos resgatados por esse sangue. E quais ensinamentos que nós podemos tirar essa noite? Eu quero 2 ensinamentos, irmãos. 2, basicamente. O primeiro deles é que Deus julgará os ímpios e os lapsos de justiça na história da humanidade. Pode ter certeza disso. O sangue de muitos justos clama por justiça nessa terra. Pessoas das quais o mundo não era digno delas, mas que foram mortos pelos filhos do diabo. Muitos. Meus irmãos, não é de se admirar que o primeiro homicídio tenha sido do filho da serpente contra o filho da mulher. Foi ali que aconteceu. Não importa se eles eram irmãos, não importa o grau de parentesco, não importa a relação comercial, não importa o que o outro representava para os seus pais. Os filhos do diabo sempre vão querer a nossa morte. Não se espante. Não se espante com o que está acontecendo no mundo. Nesses últimos dias, recebendo essa notícia triste de um cristão apologeta que é morto, só porque ele vai nas universidades e chama para um debate. Ele não sacou nenhuma arma, ele não agrediu ninguém, mas ele chamou para um debate e estava expressando as verdades que libertam. Só porque ele tinha uma esposa e filhos. Isso daí já é mais do que suficientemente radical para os filhos do diabo se levantarem contra nós. É revoltante. É mais um sangue que está nesse solo maldito clamando justiça. Mais um sangue. Lembram-se quando o Senhor buscou Caim e pediu contas, perguntou onde é que estava o Abel? O que Caim responde? Quem sou eu para prestar contas do meu irmão? Zombando. Os filhos do diabo fazem isso, eles zombam. E o Senhor diz: olha, o sangue de Abel está clamando. A vida dele está clamando. E eu vim saber o que aconteceu. E Caim fora avisado que o pecado jaz à porta e cumpre a ti dominar esse desejo maligno. Meus irmãos, não se espantem quando a justiça da terra não cumpre o seu papel de defender o que é correto e atribuir o que é justo. Há uma enorme instabilidade no mundo. Não se espantem das coisas que vão acontecer nesses últimos dias. Sentenças vendidas e compradas, isso aí a gente já sabe claramente. Subversão de direitos e garantias constitucionais. Tribunais de exceção. O uso do magistrado civil para fins malignos. Isso daí não é nenhuma novidade para a gente. Não é nenhuma novidade. Uma novidade é a justiça fazer justiça. Aí é uma novidade. Deus julgará os ímpios e as injustiças cometidas pelos tribunais da terra. E isso deve proporcionar conforto aos nossos corações e nos encorajar a termos fome e sede por justiça. Fome e sede por justiça. Isso deve nos encorajar. O momento em que o Senhor dará um basta a tanta maldade. Haverá um momento que o Senhor vai dar um basta. Foi o que aconteceu com o Egito. 10 pragas. 1ª, 2ª, 3ª,
quarta, o governador zombando, o governador, quem é esse Deus? Fazendo pouco caso, e chegou ao ponto que Deus puxou a corda. Segunda lição, que é para trazer conforto aos nossos corações. Por causa da aliança, há uma vida promissora e segura reservada para nós. Só por causa da aliança do Senhor. O que nos priva do Senhor e de suas bênçãos são os nossos pecados, são as nossas culpas, e nós não teríamos condições de resolver isso. Definitivamente não. Deus proveu de uma vez por todas a cura para as nossas almas. É o que lemos em Isaías há pouco, Isaías 53:5. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meus irmãos, é aqui que está a nossa esperança. O Cordeiro é a provisão de Deus para o sossego tão almejado por todos nós, para o refrigério das nossas almas. E eu acredito que a maioria aqui é adulto, tem alguns adolescentes, mas a maioria é adulto, alguns já são idosos, e você sabe como a vida pode ser difícil. Você sabe como em alguns momentos essa vida pode se revelar altamente dolorosa e muitas vezes insuportável. Insuportável. Que nós não temos nem adjetivos para situações de aflições que chegam nas nossas casas, que chegam nas nossas vidas. E a tribulação não pede licença, não avisa. Ela chega, ela vem varrendo. E o que vai nos dar esperança? As pisaduras do Redentor. Pelas pisaduras do Redentor nós fomos sarados. Meus irmãos, o que eu quero dizer é que em nós há uma esperança que não pode ser apagada pelas tribulações desta terra. Há uma esperança muito superior a qualquer adversidade que venhamos atravessar. Cristãos ao longo de toda a história sofreram muito. Alguns sofreram perseguições, outros sofreram perdas, assim, muito importantes, necessárias, de pessoas, de lideranças, de igrejas queimadas, destruídas, enfermidades. Alguns crentes em determinados contextos perdem a prosperidade dos seus negócios só pelo fato de eles serem crentes. Só pelo fato de eles serem crentes, eles perdem a prosperidade dos seus negócios. Mas sabe uma coisa que esses crentes nunca perderam? Foi a esperança. Ninguém pode tirar isso de nós. Adversidade nenhuma pode tirar isso de nós. Essa esperança foi plantada nos nossos corações pelo Senhor. Deus proveu um cordeiro para si. E a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória acima de toda a comparação. Então que essa noite nós possamos nos apegar a essas palavras. Nós temos que ler o nosso mundo, nos afligir, nos entristecer, orar. Não recomendo muitas orações imprecatórias, mas em alguns momentos alguns têm feito isso. Mas a nossa posição como povo da aliança é que somos filhos do Altíssimo. Nós sabemos o que está acontecendo no mundo, mas Deus está acima de tudo isso. E Deus está aí e agirá plenamente em justiça. E Deus continuará sustentando o seu povo. E nós vamos, irmãos, pela misericórdia de Deus, como vimos hoje pela manhã nas classes dos adultos, nós vamos atravessar o rio. Pode ter certeza que nós vamos atravessar o rio. Porque é uma esperança que é plantada pelo Senhor da nossa salvação. Então que Deus nos abençoe.